Seja bem-vindo ao canal Universo dos Números, sou o professor Augusto. Não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like no final do vídeo, ok? Compartilhe com os amigos. Bom, vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, a gente vai abordar a teoria dos números, né, que temos como conceito aí MMC, MDC, múltiplos e divisores, ok? Bom, um breve conceito aí sobre teoria dos números, né? Então, a criptografia não se aplica somente a computadores, como muitas pessoas pensam. Ela vem sendo usada há milênios para garantir a preservação de certas obras, conservar documentos importantes e ou manter sigilos de certa mensagem. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, um dos usos de números primos ou de divisibilidade era codificar mensagem. Recentemente, com a descoberta de novas teorias sobre os números primos, tem se determinado mais eficiência para a codificação de senha bancária, por exemplo. Então veja só, gente, não só hoje, como já há muitos anos atrás, os números já eram usados para criptografar mensagem, né? E hoje em dia, né, como vocês vê aí, ele é usado também na WhatsApp, né? Que quando você manda mensagem, lá está escrito assim, essa mensagem é criptografada, né? Então é justamente para não haver roubo de dados, não haver roubo de mensagem. Então veja só que ela é usada até o dia de hoje. Aí é um breve conceito, ok? Bom, vamos falar agora sobre múltiplos e divisores. Uma introdução. Uma indústria produz óleo vegetal e a condiciona em garrafas, que por sua vez são acomodadas em embalagens que comportam 12 garrafas de óleo. A sua produção é de 60 garrafas por minuto. Assim, em uma hora, a fábrica produz 360 garrafas com óleo. Para determinar o número de embalagem para acomodar 360 garrafas produzidas em uma hora, deve-se efetuar a divisão de 360 por 12, cujo quociente é 300. Dessa forma, para embalar 360 garrafas produzidas em uma hora, são necessárias 300 embalagens. Ao se efetuar a divisão de 360 por 12, observa-se que a divisão é exata. Quando ela diz que a divisão é exata, significa que o resto é zero. Disse nesse caso que 12 é divisor de 360 e que 360 é múltiplo de 12, né? Então, se for botar 12, 12, 12, 12, 12, repetir o 12, o múltiplo dele, você vai chegar a 3.600. Então, 3.600 é múltiplo de 12, ok? Conceitos básicos, né? O conceito de divisor e múltiplos são exclusivamente dos números naturais e dos números inteiros. Assim, é importante recordar o conjunto dos números naturais e dos números inteiros, né? E alguns de seus subconjuntos, né? Então a gente já viu ali, já estudou teoria dos números, né? Falando sobre conjunto e subconjunto, a gente vai ver agora mais um pouquinho sobre esses dois conjuntos. Então, o conjunto dos números naturais e conjuntos dos números inteiros, né? Então, números naturais e números inteiros. Bom, os números naturais, os números 0, 1, 2, 3, né, infinito, formam o conjunto dos números naturais e que é representado pela letra N maiúsculo, né? Então, aí nós temos N é igual chaves, que é um conjunto, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e infinito, ok? O conjunto dos números naturais não nulos é representado por n asterístico. Então, toda vez que você tiver um n asterístico, significa que é o conjunto dos números naturais não nulos, aonde você tem todos os números menos o zero. Então, quando tem asterístico, o zero não entra, ok? Então, aí, né? N menos o conjunto zero. O conjunto dos números inteiros é formado por números menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, né? E assim mais infinito. E é representada pelo símbolo Z, né? Um Z maiúsculo, em que Z é igual chaves, né? Reticência, menos infinito, né? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, mais infinito. Para compreender o conjunto dos números inteiros não nulos, utiliza-se o símbolo Z asterístico. Então, Z asterístico, menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3. Veja que o zero não consta. Então, toda vez que eu tenho um asterístico, o zero não consta, ok? Acompanha outro subconjunto de Z, né? Z mais, conjunto dos números inteiros não negativo, ou seja, Z mais 0, 1, 2, 3 mais infinito. Ele é o próprio conjunto N, né? Que é os números naturais, ok? Então, todo Z mais é o próprio N.
que são todos os números positivos, incluindo o zero. Z-, conjunto dos números inteiros não positivos, né? São todos os números negativos, incluindo o zero, né? Porque o zero é nulo, tanto por número negativo quanto positivo, tá? Então, menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, zero. Z asterístico mais. O Z asterístico mais são o conjunto dos números inteiros positivos, certo? Então, são todos os números positivos, né? Menos o zero. O zero não consta aqui, certo? Então, Z asterístico mais 1, 2, 3, 4 e assim mais infinito. Ele é igual a N asterístico, né? Então, N asterístico são números, são números naturais positivos, né? O zero não é incluso, ok? Então, aí, Z asterístico mais é 1, 2, 3, não incluindo o zero. Z asterístico menos, conjunto dos inteiros negativos. São todos os números negativos menos o número zero, o elemento zero. Então, o elemento zero não consta porque aqui, ó, tem um asterístico aqui, ok? Então, o zero não consta. Divisor de um número inteiro. Deixa eu pegar aqui o laser, ponta do laser. Dado dois números inteiros de n, dois números inteiros, desculpa, d e n, d é divisor ou fator de n, né? Então, d é divisor ou fator de n. Nesse caso, ficaria da seguinte forma, né? d é divisor ou fator de n. Ficaria assim, né? dn, d é divisor de n, ok? Deixa eu só ajeitar esse d, que está péssimo. D é divisor de n. Ok? D é divisor de n. Então, n é divisível por d. Então, o que ele quer dizer, né? Então, n, d e n, d é divisor ou fator de n. Fator quer dizer a mesma coisa que divisor, tá, gente? Se existir um número inteiro, k satisfazendo n é igual a k vezes d. Então, esse d, ele é divisor de n, tá? De n, ok? Então, temos um exemplo, ó. 2 é divisor de 8, pois 2 vezes 4 é 8. Nesse caso, 4 seria o valor de k, tá? Então, 4 seria o valor de k, 8 é n, tá? E o d é o 2, tá? Porque o 8, se no caso aqui, né? O n aqui, ó, é o 8, o d seria o 2, né? Então, o dividido por 2 vai dar 4. Então, 4 é o valor de k. 2, 5 é o fator de menos 40, ou divisor, né? Lembra que aqui, ó, divisor ou fator, tem o mesmo significado aqui para o divisor de número inteiro. Então, 5 é um fator de menos 40, pois 5 vezes menos 8 é menos 40. Nesse caso, menos 8 seria o valor de k, tá? Então, menos 8 seria o valor de k, né? Seria o mesmo exemplo aqui, praticamente, como da número 1. 0 é divisor de 0, pois 0 vezes k é igual a 0 para qualquer valor inteiro de k, certo? Então, para qualquer valor de k, eu vou ter o 0 como divisor dele, ok? Vamos lá. No entanto, né, ele fala o seguinte: o 0 não é divisor de 5, pois não existe um número inteiro k tal que 0 vezes k é igual a 5. Então, não tem nenhum número onde eu multiplico por 0 que vai dar 5, ok? Nota: é importante ter cuidado para não confundir o fator de que 0 é divisor de 0 com a divisão de 0 por 0, tal divisão não é definida. Então lembra aqui, ó, na número 3, 0 é divisor de 0, pois 0 vezes k é igual a 0 para qualquer valor inteiro de k. Nota: é importante ter cuidado para não confundir o fato de que 0 é um divisor de 0 com a divisão de 0 por 0, tal definição não é definida, tá bom? Fica um lembrete nesse caso. 4, né? 1 é divisor de qualquer número inteiro n, pois dado n é válido que 1 vezes n é n, ou seja, qualquer número multiplicado por n vai ser sempre o próprio número, né? Para indicar o conjunto dos divisores de um número inteiro n, será usada a notação divisor de n número que eu tiver, n números qualquer, ok? Exemplo, divisor de 2. Então, divisor de 2 são menos 2, menos 1, 1 e 2. Nos números naturais, gente, dentro do conjunto dos números naturais, o divisor de 2 só é 1 e 2, tá? Dentro dos números inteiros,
é menos 1, menos 2, menos 1, 1 e 2. Então, existe 4 divisores dentro do conjunto de números inteiros, tá? Em alguns casos, há interesse apenas nos divisores positivos de um número inteiro, né? Se fossem números naturais, n. Nesse caso, utiliza-se a notação d mais n, né? D asterístico mais n. O d asterístico significa que o zero não é incluso, né? Mas são só os números positivos, ok? N. Múltiplos de um número inteiro, né? Dado dois números inteiros d e n é um múltiplo de d. Se existir um número inteiro k, satisfazendo que n é igual a k vezes d. Exemplos: 40 é múltiplo de 8, né? Pois 40 é igual a 5 vezes 8. E nesse caso, k seria igual a 5, certo? 2 menos 35 é múltiplo de 7, pois menos 35 é igual a menos 5 vezes 7. Nesse caso, o k seria igual a menos 5, né? Então, veja só. N é igual a k vezes d. Então, d e n é múltiplo de d. Então, n, né, ele é múltiplo desse cara, ok? Então, esse cara aqui, né, ele é múltiplo desse cara, certo? Por que ele é múltiplo desse, apesar dele aqui estar positivo? Porque quando eu multiplico pelo número negativo, vai dar ele mesmo, negativo, certo? Ok? Então, nesse caso, o k seria igual a menos 5. Zero é múltiplo de qualquer número inteiro, né? D, pois zero é igual a zero vezes d, para qualquer número inteiro. Para indicar o conjunto dos números inteiros que são múltiplo de d, usa a denotação md, né? Múltiplo de um determinado número, né? D. Exemplo, denota-se o conjunto dos números que são múltiplos de 2 por m2. Então, múltiplo de 2 é igual a menos infinito, menos 10, menos 8, menos 6, menos 4, menos 2, 0, desculpa, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante, de 2 em 2. Quando o interesse dos múltiplos de um número d estiver restrito aos números não negativos, utiliza-se a notação m mais d. M mais d são só esses números aqui, ó, ok? Positivos. Quando for restrito aos números não positivos, usa-se menos, né? M menos D, negativos, né? M menos, ok? Aqui o zero é incluso, tá dando tanto um quanto o outro, porque não tem um asterisco, ok? Se interesse somente positivo e a notação será aqui sim, ó, asterístico, M asterístico mais D, tudo os números positivos, excluindo o zero, ok? E somente aos negativos, né? M asterístico menos D. Então, N asterístico menos são todos os números negativos, né? O zero não é incluso, ok? Então, temos um exemplo. Múltiplo mais de 2. Então, M mais 2, né? M múltiplo de 2 mais positivo, certo? Então, nesse caso, o zero é incluso, porque não tem um asterístico. 0, 2, 4, 6, 2 em 2. M menos 2, menos, né, 0, menos 2, menos 4, menos 6 e assim por diante, ok? M asterístico mais, o zero não é incluso, né? 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. N asterístico menos, né? De 2, o zero também não é incluso, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8 e assim sucessivamente, ok? Propriedade dos números inteiros, né? Então, número par. Um número inteiro n é dito par se for divisível por 2 ou que é equivalente se for múltiplo de 2. Se o número inteiro n é par quando for múltiplo de 2, então pode-se encontrar n multiplicando-se o número 2 por determinado número inteiro k. Dessa forma, pode-se expressar um número inteiro n qualquer que seja par da seguinte forma: n é igual a 2 vezes k, em que k pertence a z. Esses z são números inteiros, são tanto números positivos quanto negativos. Exemplo, o número 10 é par, pois 10 é igual ao produto 2 vezes 5. E, no caso, o número k é o número 5, ok? Número ímpar. O número inteiro em n é ímpar quando não for par. E para que isso ocorra,
basta um número n ser consecutivo de um número, né? Consequência, um consecutivo um após o outro, né? Consecutivo de um número par. Isto é, basta o número n ser resultado da adição de um número par com o número 1. Assim, pode-se expressar que o número inteiro n é par, é ímpar, desculpa, como segue. N é o elemento que ele quer, é igual 2 vezes k mais 1, em que k pertence a z, certo? Exemplo. O número 11 é ímpar, pois 11 é a soma do produto de 2 vezes 5 com 1, certo? Ou seja, 2 vezes 5 mais 1. E no caso, o número k é o número 5, né? Porque o 5, né? 2 vezes k, ó. 2 vezes k. Então, k é 5 mais 1. Então, k é 5. Números primo e número composto. O número primo. Um número inteiro é primo quando possui exatamente 4 divisores inteiros e distintos entre si, utilizando-se a notação n, né, n de x, para denotar um número de elementos de um conjunto x. Pode-se escrever que P é um número inteiro primo se somente se o número de divisores de P é igual a 4. Ou seja, quando é um número primo, ele só tem que ter 4 divisores dentro do conjunto dos números inteiros, ok? Dentro do conjunto dos números naturais, só existe 2. Dentro do conjunto de números inteiros, existe 4. Então, isso é primo quando existe 4 divisores, né? Dentro do conjunto dos números inteiros. Exemplo, o número 2 é um número primo, pois o conjunto de divisores de 2 é D2 é igual a menos 2, menos 1, 1 e 2, né? Divisores. Exatamente 4 divisores distintos de 2, né? Distinto, né? Ou seja, oposto. Esse é oposto a esse, eles são distintos. E esse é oposto a esse, eles são distintos, ok? B. O número 1 não é primo, pois o conjunto de divisores de 1 é D1 igual a menos 1 e 1. E não há 4 divisores distintos de 1, mas apenas 2 divisores, né? Então, para ser realmente o conjunto, para ser realmente o número primo, o número 1, ele tem que ter 4 divisores. Como ele só tem 2, ele não é considerado número primo, ok, gente? Então não vamos confundir aí que o número primo começa com o elemento número 1, que ele não é. Se o número menos 1 não é primo, pois o conjunto dos divisores de menos 1 é divisor de menos 1 e 1. Não há 4 divisores distintos de menos 1, mas apenas 2 divisores, né? É o caso do 1 também, do 1 e do menos 1. Número composto. O número inteiro é um número composto quando possui mais de 4 divisores inteiros distintos entre si. Assim, pode-se escrever que C é um número inteiro composto, se somente se o número de divisores de C é maior que 4, tá? Exemplo, o número 4 é um número composto, pois o conjunto de divisores de 4, D divisores de 4 é menos 4 divisores, né? Menos 2, menos 1, 1, 2 e 4. E há mais de 4 divisores distintos de 4. Nesse caso aqui nós temos 6, tá? 6. B, o número 1 não é composto, pois o conjunto de divisores de 1 é menos 1 e 1. Não há mais de 4 divisores distintos de 1, mas apenas 2 divisores. O número menos 1 não é composto, pois o conjunto de divisores de menos 1, né? Divisores de menos 1 é menos 1 e 1. E não há mais de 4 divisores distintos de menos 1, mas apenas 2 também. Nota, né? O número zero não é número primo, nem composto. Para determinar se um número inteiro n é primo, efetua-se a divisão do número n pelos números primos, né? Em ordem crescente. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e assim sucessivamente. Até que se encontre uma divisão em que o quociente fique menor que o divisor primo. Se durante a divisão não ocorrer nenhuma divisão exata, então o número n é primo. Se, contudo, durante o processo encontrar-se alguma divisão exata, então o número n é composto.
Exemplo, reconhecer se o número 673 é um número primo. Então veja só, todos os números que estão aqui são números primos, né? Ou seja, os divisores, ok? Então, 63 dividido por 2, 336 quociente e resto 1. Dividido por 3, 224, resto 1. Dividido por 5, quociente 134, resto 3. Dividido por 7, 96, resto 1. Dividido por 11, 61, quociente, resto 2. Dividido por 13, 51, resto 10. Por 17, 39, resto 10. Por 19, quociente 35, resto 8. Por 23, quociente 29, resto 6. E por 29, quociente 23 e resto 6, né? Ou seja, os números que estão aqui nos divisores, todos eles são números primos, ok? São números primos. Então, veja só, ele dividiu por todos os números primos e nenhum deu exato. Então, significa que podia continuar a divisão, né? Mas lembre só que ele falou, quando o resto é 1, não carece mais dividir, porque nesse caso não vai dar uma solução. Então, o 673 é considerado um número primo, certo? Então, na última divisão, o quociente é menor que o divisor, né? O quociente é menor que o divisor. Em nenhuma divisão ocorreu divisão exata. Assim, o número 673 é um número inteiro primo. Então, o quociente aqui, ó, é menor que o divisor, certo? Então, quando ele é menor que o divisor, não carece fazer mais divisão. Depois, você sabe que não vai dar exato. Então, o 673 é considerado um número primo. Divisibilidade aritmética. Uma maneira de verificar se um número inteiro n é divisível por um número inteiro d é efetuar a divisão de n por d, encontrando como resto o número zero. Há, contudo, alguns critérios que permitem verificar se o número inteiro n é divisível por determinados números inteiros, sem efetuar a divisão. Tais critérios são úteis, né, principalmente quando se quer saber apenas a divisibilidade. Divisibilidade por 2. Um número inteiro é divisível por 2 quando for par. Exemplo, né? É divisível por 2, 2, 4, 6, 8, 10. Então, toda vez que for par, é divisível por 2. O número é divisível por 3. Um número inteiro é divisível por 3 quando a soma dos algarismos que compõem for um número divisível por 3. Exemplo, 6.510 é divisível por 3, pois a soma dos algarismos que compõem, né, é 6 mais 5 mais 0 mais 1 mais 0, que resulta em 12. E 12 é um número divisível por 3. Então, toda vez que você quiser saber se o número é divisível por 3, basta somar os algarismos. Se der um número que seja divisível por 3, então ele é divisível, ok? Divisibilidade por 4. Um número inteiro é divisível por 4 quando o número formado pelos dois últimos algarismos da direita for um número divisível por 4. Exemplo, o número 7.648 é divisível por 4, pois o número formado pelos dois últimos algarismos da direita é o 48, que é divisível por 4. Tá aqui, ó. 48 é divisível por 4. Então, 7.648 é um número divisível por 4. Divisibilidade por 5. Um número inteiro é divisível por 5 quando seu algarismo da unidade for igual a 0 ou igual a 5. Exemplo, a letra A, 12.460 é divisível por 5, pois seu algarismo da unidade é 0. No final, 12.465 é divisível por 5, pois seu algarismo da unidade é 5. Tá aqui, ó. Então é divisível por 5. Então o número só é divisível por 5 quando termina 0 ou 5. Divisibilidade por 6. Um número inteiro é divisível por 6 quando o número for divisível separadamente por 2 e por 3. Né? Então, um exemplo, o número 7.404 é divisível por 2, pois é um número par. E também é divisível por 3, pois a soma dos seus algarismos é igual a 15. Né? E 15 é divisível por 3. Que por sua vez é divisível por 3. Né? Então, sendo 7.404 divisível separadamente por 2 e por 3, então ele é divisível por 6. Por que ele é divisível por 6? Porque 2 vezes 3 é 6, ok? Então é divisível tanto por 2 quanto por 3, então é divisível por 6.
Divisibilidade por 8. Um número inteiro é divisível por 8 quando o número formado pelos três últimos algarismos da direita for divisível por 8. Exemplo, o número 35.760 é divisível por 8, pois 760 é divisível por 8, né? Certo? Então, o que ele fala aqui? Um número inteiro é divisível por 8 quando o número formado pelos três últimos algarismos da direita for divisível. Então, esses três números aqui é divisível por 8. Então, o número 35.760 é divisível por 8. Divisibilidade por 9. Um número é divisível por 9 quando a soma dos algarismos que formam resulta em um número múltiplo de 9, né? Então, o número 888.741 é divisível por 9, pois a soma dos algarismos é igual a 36 e é múltiplo de 9, certo? Então veja aí que somando os algarismos vai dar 36 e 36 é múltiplo de 9. Então esse número todo ele é divisível por 9. Divisibilidade por 10. Um número é divisível por 10 quando seu algarismo das unidades for zero. Exemplo, 884.780 é divisível por 10, pois seu algarismo da unidade é zero. Está aqui o zero. Então, se termina em zero, é divisível por 10. Divisibilidade por 11 é um número é divisível por 11 quando a diferença entre a soma dos valores absolutos dos algarismos de posição ímpar e os dos algarismos de posição par for divisível por 11, certo? Então vamos ver aqui, ó. O número 83.512 é divisível por 11, pois a diferença da soma dos algarismos da posição ímpar, que é a posição ímpar que eu tenho, ó, 1 aqui é o primeiro é ímpar, o 5 é o terceiro é ímpar, né? Então a posição ímpar 1, 3 e 5, então vou somar 8, 5 e 2. 8, 5 e 2, 15. E a soma dos algarismos na posição par. Par, então esse é o primeiro e esse é o segundo. 1, né, é o segundo, então está na posição par, é o segundo, número 1. E 1, né, é na posição par, o 5 posição ímpar, o 3 posição par. Então, o 3 é a quarta, né, quarta posição, ele é par, posição par, então o 3 eu vou somar também. Então, 3 vai ficar 3 mais 1. 3 mais 1, ok? Então, vou somar as posições pares. Posição par. Então, primeiro, segundo é par, terceiro ímpar, quarto é par, ok? Então, para vocês terem uma ideia, a posição que eu tenho que somar entre eles, né? Fica da seguinte forma, né? Então, esse aqui é a primeira posição. Esse aqui é a segunda posição. Esse aqui é a terceira posição. Essa aqui é a quarta posição. Então ele está na posição par. E esse aqui é a quinta posição. Ele está na posição ímpar. Ok? Então por isso que está dizendo, né? Então o número só é divisível por 11 quando tem uma diferença, né? Pois a diferença da soma dos algarismos da posição ímpar e a soma da posição do algarismo da posição par, né? É um número divisível por 11. Então veja só, aqui ele pegou, como eu falei, posição ímpar, né? Posição ímpar, 1, 3 e 5. Então 2, 5 e 8. Somou, deu 15. Depois a soma do algarismo posição par. Segunda posição é par, quarta posição 3 e 1. Então 3 mais 1, 4, né? É um número divisível por 11. Então a primeira do ímpar deu 15, a segunda deu 4. Eu vou fazer a diferença que ele pede aqui, ó, diferença. Então 15 menos 4, 11, tá? Então se deu 11, esse número aqui é divisível por 11, ok? Não vou confundir. Divisibilidade por 12. Um número é divisível por 12 quando for divisível separadamente por 13 e por 4. Exemplo, o número 7080 é divisível por 3, pois a soma dos seus algarismos 7 mais 0 mais 8 mais 0 é igual a 15. E este é divisível por 3 e também é divisível por 4, pois os dois últimos algarismos da direita formam um número
80, né? Então 80 é divisível por 4, que é divisível por 4. Como 7080 é divisível separadamente por 3 e por 4, então ele é divisível por 12. Por que que ele é divisível por 12? Porque 3 vezes 4 é 12, ok? Então primeiro dividir por 3, depois dividir por 4. Se ele é divisível pelos 2, então ele é divisível por 12. Fatoração numérica. Todo número composto pode ser decomposto ou fatorado num produto de números primo. Assim, por exemplo, o número 90, que não é primo, pode ser decomposto em 90 é a mesma coisa que 2 vezes 45. O número 45, por sua vez, sendo composto, pode ser fatorado na forma, né? 45 é a mesma coisa que 3 vezes 15. Dessa forma, poderíamos representar o número 90 como uma fatoração entre 2 vezes 3 vezes 15, sendo que o número 15 também é um número composto. Podemos apresentá-lo por meio do seguinte produto: o 15 é a mesma coisa que 3 vezes 5. Então, 90 fatorado é 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5, ok? Então, temos aí, ó, 90 fatorado, né? 90 dividido por 2, 45, por 3, 15, por 3, 5, 5 por 5 dá 1. Então 90 é a mesma coisa que 2 vezes 3 ao quadrado, porque tem 1, 2, 3, então ele fica ao quadrado, vezes 5, né? Por exemplo, aqui o 300. 300 dividido por 2, 150 dividido por 2, por 3, aqui é um 2, tá, gente? Não é um 3, tá? Para dar 75. Então eu peguei do livro, dei uma corrigida aí no livro. 150 dividido por 2, né? Por 2 dá 75. 75 é divisível por 3, que dá 25. 25 é dividido por 5, que dá 1, né? 25 é dividido por 5, que dá 5, e 5 dividido por 5, que dá 1, ok? Então aí agora está correto. Eu peguei do livro e não prestei agora porque estou prestando atenção, né? Certo? Então vai ficar 2 ao quadrado, ó, porque eu tenho 2, 2, vezes 1, 3, vezes 5 ao quadrado, porque eu tenho 2, 5. Então 300 fatorado é 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5 ao quadrado, ok? Então aí é uma forma, chama-se forma fatorada. Número de divisores de um número natural, né? Então temos aí determinação de divisores naturais do número 12. Então decomposição prima do número 12 é, né, 12 dividido por 12 ao quadrado vezes 3. Então essa é a forma de decomposição dele, 2 ao quadrado vezes 3. Então divisores naturais de 12, quem são eles, né? 2 elevado a 0 vezes 3 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 0 é 2. 2 elevado a 0 vezes 3 elevado a 1 é 3. 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1 é 6. 12 ao quadrado vezes 3 a 0 é 4. 12 ao quadrado vezes 3 elevado a 1 é 12. Então, os divisores naturais de 12 são de 12 divisores 1, 2, 3, 4, 6 e 12, né? Isso aqui é apenas uma demonstração, mas para você saber os divisores naturais de 12, você tem que decompor ele, tá? Existe um critério de decomposição onde a gente vai descobrir todos os divisores de um número, tá? A gente vai ver mais lá na frente. Vamos ver só que o 12, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores, tá? No total deles são 6 divisores. Quem são eles? São esses números, né? 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Então, regra: o número de divisores naturais de um número natural n é igual ao produto dos expoentes dos seus fatores primos, aumentando cada expoente do número 1. Assim, se n é igual a a elevado a alfa vezes b elevado a beta vezes c elevado a lambda, com a, b, c primos, temos que o número de divisores de mais de n é igual a alfa mais 1. Então, veja só, é o expoente mais 1 vezes o expoente mais 1 vezes o expoente mais 1. Eu vou descobrir a quantidade de divisores, ok? Então, veja só que o expoente que eu tenho aqui, ó, é 2, né? E aqui é 1. Então, eu vou fazer, antes de a gente ir para o próximo slide, eu vou fazer aqui para vocês terem uma ideia. Então, é o produto da soma dos expoentes, né? Então, veja só que eu vou pegar aqui o divisor de 12, né? Decomposto, que é 2 ao quadrado vezes 3, certo? Tá aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 3. Vou pegar o expoente do 2 e em cima do 3 existe um 1, né? Aqui, ó, mas a gente não coloca. Então, vou fazer o que? O expoente de 2 ao quadrado, então vai ficar 2 mais 1
2 mais 1, vezes 1, que é o expoente do 3, mais 1. Que ele fala que a quantidade de divisores é o expoente, o produto dos expoentes mais 1. Certo? Então, 2 mais 1, 3. Né? E 1 mais 1, 2. 3 vezes 2, 6. Quem é esse 6? É a quantidade de elementos que eu tenho. Ó. Aqui eu tenho 6 elementos. Ok? Então, essa regra me dá facilidade de descobrir quantos elementos tem, quantos divisores tem um elemento. Certo? Então, vamos lá para o nosso próximo slide. Bom, no exemplo anterior, né, já fiz lá no exemplo seguinte, né, na slide seguinte, anterior, desculpa, eu já fiz lá. Então, o número de D mais 12 é 2 mais 1 vezes 1 mais 1, que vai dar 6, ok? Vamos entender a regra, né? Então, 12 é igual a 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1, certo? Então, 2 ao quadrado é igual a 4, pois possui 3 divisores naturais, 1, 2 e 4. Então, o divisor de 4 são 1, 2 e 4, ok? Divisor de 3, né? O 3 possui 2 divisores naturais, 1 e 3. Ele é primo, então ele possui apenas 2 divisores, certo? Ok? Então, o que acontece? Entre os 3 divisores naturais de 4 e os 2 divisores naturais de 3, existe o produto 3 vezes 2 igual a 6. 3 elementos vezes 2 elementos, 6. Produto de 2 fatores e 3 vezes 2 é igual a 2 mais 1 vezes 1 mais 1. 2 mais 1, 3. 1 mais 1, 2. É o produto dos fatores do expoente 2 e do 3, acrescido de uma unidade, né? Como já fiz o exemplo para vocês anteriormente. Para cada divisor D positivo de um número n, há divisor de n, que é o oposto de D. Assim, o número total de divisores inteiros de um número inteiro n é igual ao dobro do número de divisores naturais de n. Dessa forma, tem-se que o n divisores de n é igual a 2 vezes o número de divisores positivo de n. Ou seja, essa fórmula aqui é para me descobrir a quantidade de divisores dos números inteiros, ok? Então, se eu quisesse descobrir a quantidade de números inteiros, os divisores inteiros de 12, eu vou usar essa fórmula, né? Então, aí, ó, considere a decomposição prima dos números 60. Então, 60 decomposto é 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. O número de divisores naturais de 60 é dado, naturais, tá? Então, 2 mais 1, né, que é do 2, vezes 1 mais 1, que é do 3, o expoente 1 do 3, vezes 1 mais 1, que é o expoente do 5 mais 1, né? Então, 2 mais 1, 3, 1 mais 1, 2, 1 mais 1, 2. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então, o número de divisores inteiros de 60 é dado, né? Agora são inteiros, né? Então, 12 elementos são divisores de 60, né? A quantidade de elementos, diga. A quantidade de elementos que eu tenho em divisores de 60 são 12. Dentro do conjunto dos números inteiros, eu vou usar a fórmula, né? Então, vou pegar a quantidade 12 e vou multiplicar por 2. Então, esse aqui, ó, ND mais 60, é esse cara aqui, ó, tá? Vezes 2 vai dar 24. Então, 24 ao todo são 24 divisores e 60 pen dentro do conjunto dos números inteiros, tá? 24 elementos. Determinação dos divisores de um número natural, né? Então, tem uma regrinha. Para estabelecer os divisores de um número natural, inicialmente, devemos decompor o número em fatores primos. E, à direita dessa fatoração, passamos um traço vertical. A seguir, colocamos ao lado direito do traço acima dele um número fator, o número 1, né? O primeiro, acima do primeiro fator, o número 1. Os demais divisores do número dado são encontrados a partir da unidade, multiplicando-se cada um dos fatores primos que estão à esquerda do traço pelos números que estão à direita e situados acima dele, efetuando-se as repetições, ok? Exemplo, né? Determinar os divisores naturais do número inteiro 60.
Então nós temos aí o 60 decomposto, né? 60 por 2 dá 30, 30 por 2, 15, 15 por 3, 5, 5 dividido por 5 dá 1. Aqui do lado eu vou fazer o que? Vou fazer um traço, ok? Fazendo o traço, aqui em cima eu vou botar o elemento 1, tá? Aqui, não é necessidade, você pode botar um vezes, tá, gente? Por que um vezes? Você vai entender. Aqui eu posso botar um vezes, tá? Um x que tem a intenção de vezes, ok? Vezes. Então vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse número que estão aqui, ó, vou multiplicar por 2 pelo restante que for aparecendo aqui. 2 vezes 1, 2. Aqui o 2, certo? Pula para o próximo. Vou multiplicar o 2 vezes 2 de novo? Não, não há necessidade, porque 2 vezes 1, 2. Vai já ter um aqui, ok? Só que eu vou multiplicar esse por esse. 2 vezes 2, 4, ok? Para o próximo. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. E agora eu vou pular para o próximo, ok? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, que... 5 vezes 4, desculpa. 5 vezes 4, 20, né? 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 12, 60. Para quê? Porque não existe mais aqui embaixo para multiplicar, ok? Então, os divisores de 60, os números divisores de 60, são todos esses números que estão aqui, ó. Ok? Então, quem são eles? Pegando esses números aqui, organizando, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 5, 6, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elementos. Ok? Pessoal, mas eu posso fazer... Ah, tá. Aqui a gente descobriu todos os divisores. Mas se quiser saber somente a quantidade de elementos, você faz da forma anterior que a gente viu, né? Aí a questão está pedindo só a quantidade de elementos. Então 60 decomposto é 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5. A questão querendo só a quantidade de elementos, ok, então você vai fazer o que? Somar os expoentes e multiplicar, somar os expoentes de cada número mais um, né? E multiplicar entre eles. Então aqui existe 1 e aqui existe 1. Então o expoente do 2 mais 1, o expoente de 2 mais 1, deixa eu ajeitar esse 1 que está meio feio. Do expoente de 2 mais 1, tá? Entre parênteses. O expoente do 3 é 1, então soma mais 1. O expoente do 5 é 1, soma mais 1. Então multiplicando todos, né? Então 2 mais 1, 3, vezes 1 mais 1, 2, vezes 1 mais 1, 2. Então 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 2, 12. Então veja só, eu vou encontrar a quantidade de elementos que estão dentro do conjunto, que são divisores de 60. Se ele pedir apenas quantos divisores existe de 60, 12. Quais são os elementos divisores de 60? Aí sim, quais são os elementos? Aí você vai fazer o que a gente fez aqui, ok? Certo? Então vamos lá para o nosso próximo vídeo. Opa, desculpa, nossa próximo slide, né? Propriedade. A seguir são apresentadas algumas propriedades importantes e úteis envolvendo os múltiplos e divisores de números naturais. Propriedade 1. Se um número natural P, quando dividido por um número natural D, deixa resto R, então P menos R é múltiplo de D. Justificativa. Então, P dividido por D, quociente, resto. Então, P é a mesma coisa que D vezes Q mais R, tá? Então, esse R eu passo para o outro lado. Então, fica P menos R é igual a D vezes Q, tá? O R passei para o outro lado, está positivo, passo para o outro lado negativo. Então, ficou negativo aqui, ok? Portanto, P menos R é múltiplo de D. O D é o divisor que está aqui, ó, certo? Então, um exemplo, né? 45 dividido por 6 dá 7, o resto é 3.
ok? Então eu vou ficar assim, ó, P menos R, ou seja, P menos R, quem é P? É o 45, quem é R é 3, então vai ficar 45 menos 3 dá 42. Aí ele fala o quê? Que é 42, que é múltiplo de 6, ou seja, quando eu pego o P, que é o dividendo, né, o P dividendo menos o resto, vai dar 42. O 42 é múltiplo do divisor, então é isso que ele quer dizer, ok? Então 42 é múltiplo de divisor. Propriedade 2, se o número natural P, quando dividido por número natural D, deixa o resto R, então P mais D menos R é múltiplo de D, justificativa, né? Então, P dividendo, divisor, quociente e resto. P é D mais vezes Q mais R. Então, igualdade 1, né? Igualdade 2, nós temos aí, adicionando-se D menos R aos dois membros da igualdade, de 1 tem esse, né? Então, esse D menos R eu vou colocar aqui no primeiro membro e D menos R eu vou colocar aqui no segundo membro. Então, vai ficar o P mais D menos R, que é igual a D vezes Q mais R mais D menos R. Adicionei nos dois lados. Então, ficou P mais D menos R é igual a D vezes Q mais D, porque esse R com R vai dar zero, então sobra só o D. Assim, P mais D menos R é igual a D vezes Q mais 1. Aqui não é comum, ele botou em evidência. D vezes Q, dQ. D vezes 1, D. Ok? Portanto, P mais D menos R é um múltiplo de D. Exemplo, né? Então temos aí 45 dividido por 6 dá resto 7, quociente 7, desculpa, e resto 3. Então vai ficar 45 mais 6 menos 3 igual a 48, que é múltiplo de 6. Então veja só, eu peguei o 6, diminuí de 3. Então 6 menos 3, 3. 3 mais 45, 48. Então 48 é múltiplo de 6. É isso que ele fez aqui. No exemplo anterior, né, ele apenas diminuía, né, esses dois. Então 45 menos 3, 42. 42 era múltiplo de 6. Agora ele fez 6 menos 3, que vai dar 3. Aí somou com 48. Então a gente fez o inverso, ok? Então veja só. Então 45 mais 6 menos 3 é igual a 48, porque aqui vai dar 3 com mais 45, 48, e 48 é o múltiplo de 6. O máximo divisor comum, né? Então, introdução. Considere que um piso de uma sala tenha forma retangular de dimensões 5,10 metros por 3,90 metros. Pretende-se cobrir o piso da sala com ladrilhos, né, quadrados idênticos, de tal forma que não existe espaço entre ladrilhos vizinhos. Qual deve ser a maior dimensão inteira, em centímetros, do lado de cada ladrilho, para que o piso possa ser completamente coberto com um número inteiro de ladrilhos, né? Para responder essa questão, primeiramente, deve-se converter as dimensões do piso da sala para centímetros. Então, 5,10 metros é igual a 500 centímetros. 3,90 metros é igual a 390 centímetros. Observe que a medida x em centímetro do lado de cada ladrilho deve ser um divisor de 510 centímetros, pois se pretende ladrilhar com um número inteiro de ladrilhos e com o mesmo tipo de análise, x em centímetros, deve ser um divisor de 390 centímetros. Como todas as dimensões estão em centímetros, pode-se trabalhar apenas com os números inteiros 510 e 390. Então, fatorando os divisores, né? Os divisores de positivo de 510, né? Então, aqui estão dividiu normal, né? Depois multiplicou, achou os divisores, né? Que nem a gente fez com 60, ok? Então, 510 dividido por 2, 255, por 3, 85, por 5, 17, 17 dá 1. Aí multiplicou, né? 2 vezes 1 é 2, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6, 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 2 é 10, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 6, 30. Aí foi com 17, a mesma coisa, ok? Então, os divisores de 510 são todos esses números que estão aqui, ó, ok? Depois, os divisores de 390, a mesma coisa ele fez, tá? Dividiu, né?
depois colocou 1, multiplicou os números. Então encontrou, esses são divisores todos de 390, que estão aqui, ó, expostos, certo? Sendo x um divisor de 510 e 390, considere os divisores comuns de 510 e 390. O que são divisores comuns de 510 e 390? É justamente a interseção que eu tenho entre um e outro, ou seja, os números comuns que eu vou ter entre 390 e 510, que são divisores ao mesmo tempo. Então, os números que são divisores ao mesmo tempo de 390 e 510 são 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30, ok? Os ladrilhos com medidas em centímetro no conjunto são, né, os divisores comuns dos dois. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Cobrirão o piso da sala com o número inteiro de ladrilhos. Contudo, pede-se que se determine a maior dimensão, que nesse caso seria o 30. Então, o maior número que eu tenho é 30. Então, a maior dimensão que eu tenho do ladrilho seria 30, ok? Assim, os ladrilhos deverão ter lado medido 30 centímetros. O número 30 é o maior divisor comum do número 390 e 510. E, por isso, 30 é o máximo divisor comum desses números, tá? Então, 30 é o máximo divisor comum. Então, veja só, que um pequeno problema onde a gente teve que encontrar o máximo de divisor comum para ter solução do piso, né? Certo? Para poder fazer todos os ladrilhos se comportar, né, no centímetro que era dali do piso da casa, ok? Então, 30 seria o maior, 30 centímetros seria o maior ladrilho que poderia compor todo o espaço ali que está precisando. Definição de máximo divisor comum MDC, né? O máximo divisor comum MDC de dois ou mais números naturais não nulos é o maior número natural que é divisor comum de todos os números dados. A seguir é dado um exemplo em que se apresenta uma sequência de etapas para se determinar uma MDC de dois números. Considere os números 50 e 785. Os divisores positivos de 50 são 1, 2, 5, 10, 25 e 50. Os divisores de 85... Aqui tem um pequeno erro, né, gente? Tá? Não é 785, é só 85. Copiei do livro e agora que eu vim verificar, tá? Então, risca aí esse 7 aqui. Deixa eu botar aqui a caneta. Eu peguei do livro, só fiz tirar, né, uma cópia e coloquei para fazer o slide de vocês. Então, tira esse 7 daí, que é 85 apenas, tá? Então, vamos lá, voltando aqui. Então, os divisores de 85 é 1, 5, 17 e 85. Divisores positivos comuns de 50 e 85. Então, o que é comum é a interseção, como eu acabei de falar no exemplo anterior, né? Então, divisor de 50, interseção com divisor de 85, 1 e 5, que é comum que tem um e outro, né? Ó, 1 é comum, 5 é comum. Eu não tenho mais nenhum outro que é comum, então 1 e 5. Observando o divisor comum de 50 e 85, o maior deles é 5. Assim, o MDC de 50 e 85 é um número 5, ok? Mínimo múltiplo comum, MMC, né? Introdução. Uma pessoa após a consulta médica foi instruída a tomar o remédio A, B e C em um período de tempo de 240 horas. Na prescrição do médico, o remédio A deveria ser ingerido a cada 3 horas, B a cada 4 e C a cada 5 horas. A primeira dose de cada um dos remédios foi inserida no mesmo horário, exatamente às meia-noite, né, 0 horas de certo dia. Supondo que a pessoa tome seu remédio nos horários exatos, após quantas horas depois de ter ingerido os 3 remédios ao mesmo tempo, pela primeira vez, a pessoa voltará a tomá-lo no mesmo horário pela segunda vez, terceira e quarta vez. Cada dose do remédio A deve ser tomada após a primeira dose, em horas que são múltiplo de 3. Número de horas contadas a partir da primeira dose que é ingerido o remédio A. Então, 3, 6, né? Então vai tomar 3 horas depois vai tomar o 6, 9, né? Então, 3, 6, 9 são múltiplo de 3, né? 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42...
45, 48, 51, né? Vai até o 72, né? Continua. As doses do remédio B devem ser tomadas após a primeira dose em horas que são múltiplas de 4. Então, múltiplo de 4, né? Os números das horas contadas a partir da primeira dose que é ingerido o remédio B né? Múltiplo de 4. 4, 8, 12, 16, né? E vai embora. 80 e assim infinito, né? Múltiplo de 4. As doses do remédio C devem ser tomadas após a primeira dose em horas que são múltiplas de 5. Número de horas contadas a partir da primeira dose que é ingerido o remédio C. Então, múltiplo de 5 em 5 horas, né? 5, 10, 15, 20, 25, 30 e assim por diante, né? Certo? Observando os três conjuntos, percebe-se que os três remédios serão ingeridos no mesmo horário pela segunda vez após 60 horas, contada a partir da primeira ingestão simultânea, tá? A terceira vez será às 120 horas e a quarta vez será às 180 horas. Note que a quinta vez será após 240 horas, tendo em que os três remédios coincidentemente têm seus consumos terminados, certo? O número 60 é múltiplo de 3, de 4 e de 5 e entre os múltiplos comuns e o menor, né, entre os múltiplos comuns é o menor, né, o 3. Então, disse então que 60 é o mínimo múltiplo comum dos números 3, 4 e 5, né? Então, veja só que o número 60 é múltiplo de 3, 4 e 5. Entre os múltiplos comuns é o menor, certo? Que a gente viu aqui, né? Então, a gente viu o múltiplo comum dos números, né? Do remédio A, B e C, né? E o primeiro que é comum entre eles é o 60, certo? Então, disse então que 60 é o mínimo múltiplo comum de 3, 4 e 5, ok? Definição de mínimo múltiplo comum, MMC. O mínimo múltiplo comum de dois ou mais números naturais é o menor número natural não nulo, que é múltiplo comum de todos os números dados, né? Pode-se estabelecer uma sequência de etapas até se determinar o valor mínimo do múltiplo comum de dois ou mais números. Acompanhe o exemplo. Considere, né? O número 6 e os seus múltiplos divisores, né? Então, 6 M asterístico mais múltiplos divisores, né? Então, o zero não é incluso. 6, 2, 18, 24, né? De 6 em 6, ok? O número 8 e os seus múltiplos divisores, M asterístico mais 8, 8, 16, 24 e assim por diante, né? Pode-se descrever agora os múltiplos positivos comuns, né, de 6 e 8. Então, M asterístico mais de 6, interseção com M asterístico mais de 8. Né? O que são comuns entre os dois? 24, 48 e 72. Ó. 24 são comuns, 48 e depois eu ia ter o 72, ok? Não continuou, mas seria o 72. Observando os múltiplos comuns, pode-se identificar o mínimo múltiplo comum dos números 6 e 8, que no caso é o número 24. Então, o MMC de 6 e 8 é igual a 24, ok? Certo? Método para determinar o MDC e o MMC. A letra A, né? MDC e MMC pelo método da decomposição isolada. Para determinar o MDC e o MMC de vários números naturais, deve-se colocar todos os números na forma fatorada. Após esse procedimento, estabelece que, né? Exemplo. Considere o número ABC sua respectiva forma fatorada. Eu tenho um número A, eu tenho um número B, eu tenho um número C, onde já está fatorado aqui, ó. Ok? De acordo com o método anterior, tem-se que o MDC de ABC, né, dos três ao mesmo tempo, é 2 ao quadrado vezes 5. E o MMC de ABC é 2 à quarta vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao cubo vezes 7. Então, veja só. Aqui eu fatorei separadamente, eu quero tirar o MDC dos três, né? Estão feitos separados. Então, como é que eu vou definir o MDC dos três? Eu vou pegar os divisores comuns de menor expoente, certo? O MDC. MDC, eu vou pegar os números comuns de menor expoente. Então, veja só. Entre o ABC, o número 2, qual é a de menor expoente? É o B, 2 ao quadrado. Então, vou pegar o 2 ao quadrado e vou botar aqui. Comum, tá? Tem que ser números comuns.
Depois agora eu vou passar por 3. O 3 tem um comum só aqui e aqui. Eu não tenho em B, e tem que estar comum nos 3, então não vou pegar o 3. Agora o 5, eu tenho um comum? Tenho. Eu tenho o 5 aqui, o 5 aqui e o 5 aqui. Ok, tenho nos 3, então vou pegar o 5. Mas qual é o menor? É o que está aqui, ó. 5 elevado a 1. 5 ao quadrado é maior, 5 ao cubo é maior do que esse cara aqui. Então vou pegar esse cara sozinho aqui, então está aqui, ó. Ok? Então, o MDC dos 3 é 2 ao quadrado vezes 5. Então, o MDC sempre vai ser os números comuns de menor expoente, ok? E o MMC? O MMC de ABC ao mesmo tempo, né? 2 à quarta vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao cubo vezes 7. Então, aqui está fatorado separadamente, eu vou tirar um MMC. Então, o MMC do ABC são os números comuns e não comuns de maior expoente. Comuns e não comuns. Veja a diferença com o MDC. O MDC são números comuns de menor expoente. MDC. O MMC são números comuns de maior expoente, né? Comuns e, desculpa, são números comuns e não comuns de maior expoente. Então, do ABCD, o 2. Qual é o maior? 2 à quarta. Está aqui. Quem é outro comum? É o 3, né? 3 tem aqui e aqui. Quem é maior? 3 ao quadrado. Está aqui. O 5 também é comum. Quem é o maior deles? 5 ao cubo. Então está aqui. O 7 é comum, não é, mas ele entra, né? Que são números comuns e não comuns. Então 7 entra, está aqui. Então, multiplicando, né? Então, ou seja, esses números aqui são números MMC de ABC, ok? Então fica aí, né? A regra, né? Então, o MDC de um número, você vai pegar números comuns de menor expoente do MDC. O MMC, você vai pegar números comuns e não comuns de maior expoente, certo? Vamos lá para o próximo, né? MMC e MDC pelo método da fatoração simultânea, né? Então, o que é uma fatoração simultânea? Vou fatorar os dois ao mesmo tempo, tá? Ao mesmo tempo. Então, aí, pode-se determinar o MDC ou MMC de dois números ou mais, né? Números naturais, pelo uso do procedimento que prevê a fatoração simultânea de todos os números dados. Nesse procedimento, inicialmente, decompõe-se simultaneamente os números dividindo sucessivamente pelo menor fator primo e, no caso de alguns números ou quociente, não ser divisível pelo fator primo, o número deve ser repetido no algoritmo, né? Para terminar o MMC, multiplica-se todos os fatores primo da decomposição. Pode-se, à medida que se efetua a fatoração simultânea, e assinalando quais são os fatores primo que dividem ao mesmo tempo todos os números ou quocientes, né? Para encontrar o MDC, multiplica-se apenas esses fatores assinalados, né? Então veja só. Exemplo, considere o número 2520 e 2700, né? Então estão fatorados aí, né? Tem alguns números que estão assinalados com asterisco, tá? Então eles estão fatorados simultaneamente, ao mesmo tempo, né? Certo? Então o que acontece? Assim, o MDC de 2700 e 2520 é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5, né? Então veja só, se eu fosse colocar ele ao todo, né? Ao todo, deixa eu só colocar aqui, caneta. Eu tenho aqui, fatorando ao todo, né? Se eu for colocar na forma normal, eu tenho 2 ao cubo vezes 3 ao cubo vezes 5 ao quadrado vezes 7, né? Então veja só, o MDC dos dois números, ele tirou um expoente dos números de maior grau, ó, aqui era 2 ao cubo, ele tirou 1, então ficou 2 ao quadrado, né? Ficou 2 ao quadrado. O outro era o 3, tirou 1, ficou 3 ao quadrado, né? E do 5, tirou 1, ficou 5, ok? Ele pegou só o que tem o expoente, né? O 7 ele não colocou, porque não tem ninguém, ó.
em cima dele. Existe um ali, mas ele não conta. Nesse caso aqui, para tirar um MDC, ok, gente? Eu vou pegar o que tem realmente os números ali, é o posto, tá? Então, tirou um do 3, um desceu do 3 e um desceu do 3, certo? Então, fica 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Então, esse é o MDC. O MMC é todo ele, ó. Todo cara que eu coloquei aqui, tá aqui, ó. Certo? Então, o MMC é a multiplicação de todos os números que estão aqui, ok? Então, esse aí é o MDC e o MC simultâneo, tá? Decomposição simultânea. MDC pelo método da pela divisão sucessiva, né? A determinação do MDC pelo método da divisão sucessiva é um processo desenvolvido por Euclides e consiste basicamente em dividir o número natural maior pelo número natural menor. Se a divisão for exata, o MDC será o menor número, né? Então, Euclides. Quem foi Euclides, né, gente? Euclides foi um matemático, né? Muitos anos atrás, né, e desenvolveu essa técnica, né? E existem outras técnicas de Euclides, tá? Então, se você quiser saber um pouco sobre Euclides, né, procure no Google, dê uma pesquisada para saber quem era esse fabuloso matemático, ok? Então, vamos lá. Exemplo, né? Determinar o MDC dos números 252 e 140, né? Então, veja só, parece um jogo da velha. Então, isso aqui foi determinado por Euclides, tá? Então, veja só, o número maior ele coloca na frente e o número menor ele coloca atrás. Então, 252 dividido por 40 dá 1. 1 vezes 140 é 140. 252 menos 140, 112. É o resto. O resto vem para debaixo do número aqui. Esse resto eu vou repetir aqui, ó. Ok? Eu vou fazer de novo a divisão desse por esse. Então, 140 dividido por 112 dá 1. 1 vezes 112 é 112. 140 menos 112, 28. Esse 28 que é o resto, eu vou repetir aqui, ó. 112 dividido por 28 dá 4. 4 vezes 28, 112. 112 menos 112, 0. O resto deu 0. Então, esse cara que está aqui é o MDC. Ok? Então, ele é o MDC de 252 e 140. B. Determinar o MDC do número 310, 330, 210 e 165. Né? Então, resolução. Vou pegar os dois primeiros, sendo que o maior tem que estar na frente, ok? Então, 330 dividido por 210 dá 1. 1 vezes 210 é 210. 330 menos 210, 90. Tá? Vai dar 90. Desculpa, vai dar 120. 120, ok? Esse 120, vou repetir aqui, ó. Então, vai ficar 210 dividido por 120 dá 1. 1 vezes 120 é 120. 210 menos 120, 90. Esse 90 que é o resto, vou colocar aqui, tá? Vai virar um quociente. 120 dividido por 90 dá 1. 1 vezes 90 é 90. 120 menos 90, 30. Esse 30 que é o resto, eu vou botar aqui. 90 dividido por 30 dá 3. 3 vezes 30, 90. 90 menos 90, 0. O resto deu 0. Então, esse cara aqui é o MDC de 330 e 210. Mas veja só, não para aqui porque ainda falta o 165, certo? Então, vou repetir o 165 e o MDC dos dois primeiros eu vou colocar atrás dele. Então, 165 dividido por 30, 15. Ou 165 dividido por 30 dá 5. 5 vezes 30 dá 150. Né? É um número mais próximo, certo? Mais próximo. 150. Então, 165 menos 150, 15. Esse 15 que é o resto, eu coloco aqui, certo? 30 dividido por 15, 2. 2 vezes 15, 30. 30 menos 30, 0. Então, 15, ele vai ser um MDC dos três elementos, né? Então, o último divisor será o MDC dos três elementos. Então, o MDC de 330, 210 e 165 é o número 15, ok? Propriedade do MDC e do MMC, né? Então, propriedade 1, MDC AB vezes MMC AB. É a própria multiplicação de A vezes B. Então, se eu pegar o MDC de AB,
e pegar o MMC de AB, multiplicar os dois, é a mesma coisa que multiplicar A vezes B, ok? Exemplo, considere os números naturais A e B fatorados. Tem um número fatorado e tem outro número fatorado. Então, o MDC de AB é igual a 2 ao quadrado vezes 5. E o MMC de AB é 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 ao quadrado vezes 7. Então, A vezes B, a multiplicação desse com esse, né? Então, bases iguais, somos expoentes, né? Porque, ó, 2 e 2. 2 ao cubo, 2 ao quadrado, 2 à quinta. 3 e 3, né? Desculpa, 3 está sozinho aqui, então repete o 3. 5 ao quadrado e 5 elevado a 1. 2 mais 1, 3. Então fica 5 ao cubo. E repete o 7 aqui. Certo? Então, o MDC de AB vezes o MMC de AB é 2 ao quadrado vezes 5 vezes 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 ao quadrado vezes 7. Que é a mesma coisa que 2 à quinta vezes 3 vezes 5 ao cubo vezes 7. Ok? Então, isso aqui é isso aqui, ó. Então, quando multiplicou MDC por MMC, vai dar o mesmo elemento que estava aqui em cima. É a mesma coisa que A vezes B, certo? Então, portanto, A vezes B é igual MDC de A vezes o MMC de B, ok? Então, isso aí é bem simples, né, gente? Espero que vocês não tenham confundido aí, tá? Então, aqui ele pegou a multiplicação de A vezes B. A vezes B. Aqui ele pegou a multiplicação do MDC de AB vezes o MMC de AB. Então, A vezes B, esse vezes esse, vai dar esse. Ok? Aqui ele pegou o MDC vezes o MMC. Né? Esse aqui com esse aqui. Vai dar isso aqui. Ó. Então, esse aqui é isso aqui também. Tá? Então, por isso que A vezes B é a mesma coisa que MDC de AB vezes MMC de AB. Ok? Propriedade 2. O MDC K vezes A, K vezes B é igual a K vezes o MDC de AB. Então, exemplo, né? Considere os números naturais A e B fatorados. Aqui eu tenho um número fatorado, também tenho um número fatorado. MDC de AB, 2 ao quadrado vezes 5, né? Tá? São números de menor expoente, ok? Menor expoente aqui nesse caso é o 2 e aqui nesse caso é o 5, né? Então, vai ficar 11 vezes A. Esse 11, né, é como se fosse o K, tá, gente? O K vezes MDC. Então, 11 vezes A. Então, é igual a 11. Quem é A, né, que eu tenho? 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. Tá aqui, ó. Certo? 11 vezes B. Quem é 11? O 11 é o K. B quem é? 2 ao quadrado vezes 5 vezes 7. Tá aqui, ó. Certo? Então, o MDC de 11A e 11b é 2 ao quadrado vezes 5 vezes 11, certo? O MDC. 11 é o K, tá? Então, 11 vezes MDC de AB. Apenas uma demonstração, tá, gente? Então, MDC de 11A a 11b é 2 ao quadrado vezes 5, tá? O MDC está aqui, ó. Isso aqui vezes 11, que é o K, tá? O K que eu tenho. Então, se esse cara aqui é o MDC, então é o K vezes o MDC, e este aqui é o MDC, então fica 11 vezes esse cara aqui, ó. Por isso que ele está aqui na frente, ok? Então, quem é esse cara aqui? É o próprio MDC, então é 11 vezes o MDC de AB. Propriedade 3. MMC K vezes A, K vezes B é igual a K vezes MMC de AB. É como se fosse bem parecido com o exemplo anterior, tá, gente? Considere os números fatorados, né? Então, A, o fatorado A, e o número fatorado B. Então, o MMC são os números comuns, né? E não comuns de maior expoente. Então, o MMC desses dois números está aqui, ó. 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 ao quadrado vezes 7. Então, 11 vezes A, né? Quem é A está aqui. Então, vai ficar 11 vezes esse número. 11 vezes B. Quem é B está aqui. Então, vai ficar 11 vezes esse cara aqui, ó. Tá aqui os dois, certo? Então, o MMC de 11A e 11B é 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 ao quadrado vezes 7 vezes 11. Então, esse aqui é o MMC, né? Tá aqui, ó. Então, MMC vezes K. O K é 11. Tá aqui o K. K é 11. Então, 11 vezes MMC a B. Então, 11, tá aqui o 11 vezes esse cara aqui todo, que é o MMC, tá?
11 vezes MMC de AB, que é 2 ao cubo, vezes 3, vezes 5 ao quadrado, vezes 7, ok? Então, isso aqui é isso aqui, ó, ok? Então, vamos lá. Propriedade 4, né? Os divisores comuns de dois ou mais números naturais são os divisores do MDC desses números, né? Então, um exemplo. Considere os números naturais A e B fatorados. Então, A fatorado e um B fatorado. MDC de AB, 2 ao quadrado vezes 5, né? Então, veja só que esses exemplos, né? Estou sempre pegando o mesmo MDC e o mesmo MC, tá, gente? Para a gente não confundir, ok? Então, o MDC de AB é 2 ao quadrado vezes 5. Note que 10 é divisor de A e de B. E também é divisor do MDC AB. Tá? O MDC AB. Então, 10 é divisor de A e de B. Que são os números fatores, né? Então, note que 10 é divisor de A e de B. Tá? E também é divisor do MDC AB. Ok? Certo? Então 10 divisor desse número e é divisor desse número aqui, ó. Tudo bem? Propriedade 5. Os múltiplos comuns de 2 ou mais números naturais são múltiplo do MMC desses números, né? Exemplo. Considere os números naturais A e B fatorados. O mesmo, certo? Então, o MMC, 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 ao quadrado vezes 7. Observe, por exemplo, que 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 ao quadrado vezes 7 vezes 17 é múltiplo de A e de B. E também é múltiplo do MMC AB. Ok? Então, aqui ele incluiu apenas o número 17. Tá? Então, ele vai ser um número múltiplo, né? Então, ó, os múltiplos comuns de dois ou mais números naturais são múltiplos do MMC desses números. Né? Então, é isso que ele quer dizer. Propriedade 6. Define-se que dois números naturais são primos entre si se o único divisor natural e simultâneo dos dois números for o número 1. Né? Então, assim, dois números naturais são considerados primos entre si se o MDC deles é igual a 1. Exemplo, os números 8 e 15 são números primos entre si, bem como o 5 e o 14, pois o MDC de 8 e 15 é 1. O MDC de 5 e 14 também é 1. Note que os números podem ser primos entre si sem a necessidade de algum deles ser primo. Então veja só, 14 não é primo, mas ele é primo entre si com 5. 15 e 8 não são primos, mas 15 e 8 são primos entre si, ok? Porque o MDC vai dar 1. Então, toda vez que você tirar o MDC de um número e der 1, né? Então, eles são primos entre si, ok? Propriedade 7. Dois números naturais consecutivos são sempre números primos entre si. Os números naturais de 10 e 11 são consecutivos e o MDC de 10 e 11 é 1. Dessa forma, 10 e 11 são primos entre si, ok? Então, dois números naturais consecutivos são primos entre si. Então, toda vez que você tiver dois números consecutivos naturais, sempre vão ser primos entre si, ok? Propriedade 8. Para dois números primos entre si, o MMC é o produto deles, né? Então, 8 e 15 são primos entre si. Então, quem é o MDC entre eles, né? Então, é 8 vezes 15. Então, toda vez que eu tenho um número primo entre si, o MMC, eu falei MDC, né? O MMC sempre vai ser a multiplicação dos dois, ok? Então, quando eu tenho um número primo entre si, nesse caso o 8 e o 15, para me tirar um MMC, basta multiplicar 8 vezes 15, né? Porque são primos entre si. Então, 8 vezes 15 vai ser o próprio MMC entre eles, certo? Aí no módulo 4, no exercício proposto, temos aí a questão 61, certo? Que é de teoria dos números, né? Determine o número de divisores do número natural n igual a 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo vezes 5 à quinta potência, né? Então, baseando-se no que a gente já estudou, a gente viu agora nesse assunto, gente, esse assunto foi um pouco longo, né? Tá dando aqui 1h e 19 minutos já, tá? É um pouco cansativo, mas espero que vocês tenham assistido até o final, ok? Então, porque esse assunto que é MMC, MDC, gente, vocês só vê lá no ensino fundamental e agora vocês estão vendo de novo, né? Então, é importante vocês saberem que são múltiplos divisores, ok? MMC, MDC, isso é muito importante. Então, determinar o divisor natural de n, né?
N está fatorado. Como é que eu vou determinar os divisores naturais, né? Então, determine o número de divisores. Ele quer a quantidade de números. Ele não quer saber quais são os números, ok? Quer saber a quantidade. Então, a gente vai aplicar a regra, né? Você lembra da regra? Qual é a regra? A regra era alfa mais 1, vezes, né? Beta mais 1, vezes, né? Lambda, não consigo desenhar lambda aqui, lambda mais 1, né, que são os expoentes, certo? Né, então assim continua. Então nesse caso, deixa eu trocar aqui a cor da caneta, né? Vou botar aqui um branco. Né? Então vai ser a mesma coisa. Esse cara aqui são os expoentes, né? São os expoentes. Eu vou pegar de cada base que eu tenho. Então aqui eu tenho uma base 2, 3 e 5. Eu vou pegar os expoentes dele mais 1 e multiplicar. Então vai ficar 2 mais 1 vezes 3 mais 1 vezes 5 mais 1, né? Vou multiplicar. Então 2 mais 1 dá 3, 3 mais 1, 4, 5 mais 1, 6, né? Então vai ficar 3 vezes 4 é 12, 12 vezes 6, né? Então 12 vezes 6 é a mesma coisa que 6 vezes 10 mais 6 vezes 2, né? 6 vezes 10 é 60, 6 vezes 2 é 12, vai dar 72, né? Então existe 72 divisores do número n, ok? Então essa é a resposta aí da questão 61 do módulo 4. Questão 62, gente. Então olha só, o dia 4 de julho de um certo ano ocorreu numa sexta-feira. Então 6 de fevereiro do ano seguinte foi, né? A, B, C, D ou E. Então olha só, gente, para a gente conseguir fazer essa questão, né? Não que seja um pouco difícil, só vamos ter que conhecer a quantidade de meses, de dia de cada mês, certo? E eu sei que nem todo mundo consegue, tem, né, uma memória boa para decorar, saber quantos dias tem cada mês, né? Agosto, setembro, outubro, certo? Então, essa questão requer o conhecimento de você saber quantos dias tem cada mês. Para a gente poder somar e até chegar próximo dia 6 de fevereiro para saber qual dia vai cair na semana, ok? Então vamos lá. Então é o seguinte. Então o mês de julho, que é o mês que começou, ele tem 31 dias. O mês de agosto tem 31, setembro 30, outubro 31 e novembro tem 31. Desculpa, 30, né? E dezembro tem 31. Janeiro, 31 dias. O que eu vou fazer? Eu vou somar todos esses dias desses meses, certo? Sabendo que julho é 31 dias, mas só que começou dia 4, então é 31 menos 4, ok? Então fica 31 menos 4, somando todos os meses. Mais 6, porque eu tenho mais 6 dias de fevereiro, ok? Somando tudo, vai dar 217 dias. Vai dar 207 dias. Então veja só, 217 dias, no caso 217, ele é divisível por 7, tá? Ele é divisível por 7. Então vai ficar o seguinte, ó, 217 é divisível por 7. Deixa eu pegar aqui uma caneta branca. Então 217 ele é divisível por 7. Você tem uma ideia, ó. 2 casa dá 3 vezes 7, 21. 0 desce 7, dá 1. 1 vezes 7 é 7. Vai dar 0, ok? Então, 217 ele é múltiplo de 7. Ele é múltiplo de 7. Como 217 é múltiplo de 7 e 7 é a quantidade de dias de uma semana, então significa que no dia 6 de fevereiro vai cair 7 dias depois, né? No caso, se eu contar de 7 em 7, né? Vai dando uma própria sexta-feira, porque contando todos os dias que eu tenho a partir do dia 4, vai dar 217. Como 217 é múltiplo de 7 e a semana é de 7 em 7 dias, a semana tem 7 dias, e ele começou no dia 4, né, a contagem de uma sexta-feira, e estou contando de 7 em 7 a partir do dia 4, vai dar numa própria sexta-feira, que vai ser dia 6 de fevereiro. Então, a alternativa, letra E, ok? Então, você marca aí a letra E, ok, gente? Questão 63, né, gente?
um fazendeiro comprou vacas de duas raças diferentes. O custo total foi de 10 mil, desculpa, né? O custo total foi de 10 mil. Se cada vaca de uma das raças custou 250 e da outra raça custou 260, o total de vacas compradas pelo fazendeiro foi, né? Então, olha só. Aqui dá para formar uma equação do primeiro grau com duas variáveis, né? Então, quantidade da primeira raça, x vaca. Então, x vaca, que é 250. Então, 250 vezes x vaca, né? Então, 250 vezes x vaca, mais 260 vezes y vacas, né? Tem que dar o total 10 mil. Né? Então, o que acontece aqui? Eu vou isolar o x, mas primeiro eu vou simplificar, tá? Essa equação do primeiro grau, simplificando por 10, ok? Simplificando por 10, toda ela, eu vou ter 25x mais 26y igual a 1000, ok? Porque só tem esses dados, né? A questão só me dá esses dados, ok? Então, sabe a questão só me dá esses dados? O que eu vou fazer agora? Eu vou isolar o 25, né? Aqui é 26y, né? 26y. Eu vou isolar o 25, ok? Deixar o 25 no membro e o restante para outro membro. Então, vai ficar 25x igual a 1000 menos 26y, né? Tudo que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar x é igual a 1000 menos 26y dividido por 25, ok? 1000 é dividido por 25, mas 26 não é. Se 1000 é divisível por 25, então 1000 dividido por 25 dá 40. E 26 não é divisível, então repete 26 e repete 25 embaixo, porque ele não é divisível. Ok? Então, o que acontece aqui, gente? Para esse número, para 25y, 26y ser divisível por 25, y tem que ser múltiplo ou igual a 25, certo? Para ele ser divisível, certo? Então, se y for 25, dá para dividir, porque 26 vezes 25 é divisível por 25, certo? Então, y só pode ser 25 para ele poder ser divisível, essa fração. Existe outro número? Existe, né? Qual é o múltiplo de 25? 50. Então, ficava 26 vezes 50 dividido por 25. 50 dividido por 25 dá 2. 2 vezes 26, 52. Ia ficar 40 menos 52, menos 12. Né? Então, vai ficar x igual a menos 12. Não existe menos vaca. Né? Então, 50 não pode ser. Então, o único número que não resta aqui, quando eu multiplico por y, dá 25 e vai dar uma divisão exata, é o próprio 25, ok? Então, y vai ser o próprio 25. Então, vai ficar, vou botar aqui em cima, então vai ficar x é igual a 40 menos 26 vezes y, que é 25, que é o próprio 25, para ele poder ser divisível, dividido por 25. Tá? Então, 25 corta por 25, sobra 26. Então, vai ficar x é igual a 40 menos 26. Então, x é igual a 14. Ok? Então, x vaca, né, de uma raça são 14, ok? Agora, para descobrir o y, basta substituir dentro da equação. Substituindo dentro da equação, vai ficar 25 vezes 14 mais 26y igual a 1000, né? Estou substituindo dentro da equação.
Então vai ficar, repete 26y, a gente fica procurando, é igual a 1000, e multiplica o 14 vezes 25, né? Então 25 vezes 14 dá 350. Então ele está positivo de um lado, passa para o outro lado negativo. Então vai ficar menos 350. Ok? Então repetir, vou botar aqui em cima, lá direito. Então 26y é igual 1000 menos 350 é 650. Ok? Tudo que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então y é igual a 650 dividido por 25, por 26, desculpa. Então y é igual a 25, ok? Então a gente achou o valor de y e de x. Então ele quer saber a quantidade, né, que o fazendeiro comprou. Então vai ficar x mais y, né, que é a quantidade. Então x é 14, y é 25. Então 14 mais 25 é igual a 39, né? Então ele comprou uma quantidade de 39 vacas de raça diferente, ok? Alternativa letra E. Bom, gente, a nossa aula de hoje é isso, tá? Obrigado por você assistir até o final do vídeo. Eu sei que é um pouco cansativo, né? Dá uma hora, tá dando 1 hora e 31 minutos, né? Indo por 32. E agradeço muito por quem tem assistido até o final, né? Eu sei que é um pouco cansativo, mas é pensando no conhecimento de vocês, ok, gente? Então, a aula de hoje é isso e até o nosso próximo vídeo. Valeu!